preparada aqui, a palavra que fala de um homem, o centurião de Cafarnaum, está aqui em Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante. Que Jesus entrou em Cafarnaum e quando ele entrou em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado está doente em casa, está paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Jesus falou. Glória a Deus. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado será curado. Glória a Jesus. Pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e vai, e a este: vem, e ele vem. A outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhando-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Glória a Deus. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado ficou são. Glória a Deus. Então, aquele prelúdio que eu falei aqui sobre os problemas que estão acontecendo, algumas coisas, e essa pressão que o sistema mundano, maligno, impõe sobre nós, sobre as famílias, né? O qual nós nos defendemos com oração e com a palavra de Deus, visto que todas essas coisas erradas que estão acontecendo por aí têm influência maligna. Não são todos os casos, mas por aí 90% das doenças são provocadas por demônios, porque eles agem ocultamente, escondido. Agora, os outros 10% é provocado pela fragilidade humana, pelo avançar da nossa idade. Às vezes nós já nascemos com alguma dificuldade, tem isso também, mas a maioria são malignas. A maioria dos cânceres, a maioria das depressões que existem são malignas. Nem tudo é maligno. É fácil até hoje em dia, pela experiência que a gente, de tanta gente lidar com coisas espirituais e conhecendo um pouco a palavra e vendo e lidando com pessoas, a gente começa a entender o que é maligno e o que é coisa da carne mesmo, que é natural, não é? Por exemplo, quando uma pessoa está com uma inflamação na coluna, ele vai ou ela vai, toma aquele remédio contra a inflamação na coluna. Estou citando coluna como exemplo, mas pode ser outra situação, pode ser o ombro, pode ser o pé, pode ser uma unha encravada, seja o que for, uma sinusite, seja o que for. Pois é. Então, quando você toma aquele remédio, aquela tendência daquele mal é o que? Aliviar, até mesmo você esquecer. É como um dente que está doendo e a gente toma o remédio, ali toma um antibiótico forte, ou passa uma pomada, um gel, alguma coisa, põe algum produto, e aquele dente fica anestesiado e a gente não lembra dele mais. Só vai lembrar de novo com 5 ou 6 vezes ou um ano quando ele voltar a doer. Fala, mas esse dente eu não arranquei e ele está doendo. Isso acontece comigo. Eu estou falando de mim. Acontece comigo, irmãos. Então, eu creio que acontece com você também. Agora, quando é uma coisa que você vai no médico
o médico faz todos os exames. Exame de ressonância, exame de rotina, exame de entrevista mesmo, aquela consulta que se entrevista, porque ali ele absorve as informações. Aí ele faz exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, exame radiografia, endoscopia, esses eletros aí que faz, ecografias, e aí ele diz para você, olha, você não tem nada. Aí você não tem nada material, mas você tem o sintoma da doença. Então essa doença é o quê? Ela é espiritual, meus irmãos. Você tem parente ou algum amigo que vai ao médico e o médico fala que não tem nada? Tem. Eu conheço pessoas assim também. É espiritual. Mas quando você fala para as pessoas, diz, olha, continua orando, vou estar orando por você. Olha, não perca a palavra. Ó, venha aos cultos. Tem muita gente. Aí você fala, venha aos cultos, aí a pessoa não vai. Então a barreira, a pressão do mundo está afastando aquela pessoa, né? Agora, quando você tem uma doença física, você sabe que é física. Às vezes ela alivia com um remédio que você toma. Às vezes uma palavra ela alivia. Há casos que você ora, ela alivia. Depois, mais na frente, ela volta. Ela é física. Mas vai chegar uma hora, você tem que acreditar nisso. Vai chegar uma hora que Deus vai tirar aquela doença. Glória a Deus. Eu já contei para os irmãos, tempos atrás, a história de um rapaz, que eu ouvi a história dele pelo rádio, ele contando que ele tinha um caroço, que de vez em quando nascia um caroço na cabeça dele, um tumor, para ser mais preciso. Mas ele era uma pessoa que não perdia o culto, não ia para as vigílias, alguém chamava ele para orar, para visitar uma casa tal, ele ia, mas a doença estava. Aí ele foi no médico. Quando ele chegou lá, o médico olhou e falou, olha, você está com um tumor aqui. Esse tumor está desenvolvendo. E aí ele intensificou na oração. Aí chegou uma hora, aí ele foi curado. Foi no médico de novo. O médico, não tem nada aqui. Mas subiu. Beleza. Aí passou isso. Ele conta lá na entrevista que eu ouvi há algum tempo atrás, já tem uns 6 ou 7 anos que eu ouvi isso. Ele disse que essa doença repetiu nele umas 14 vezes. Ele achou motivo para, olha só, irmãos, ele achou motivo para falar mal do pastor, sim ou não? Achou, porque o pastor orava por ele. Ele achou motivo para falar mal do médico, sim. Ele achou motivo para falar mal do governo, claro que sim, porque poderia ter um tratamento específico para ele. Ele poderia, por exemplo, ganhar uma ajuda financeira para ir tratar fora do país, por exemplo, ir para Cleveland, nos Estados Unidos, para Washington, para aquelas cidades, ou até mesmo no Brasil, ir tratar no hospital de referência de Brasília, ou de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, por exemplo, o Albert Einstein, de São Paulo, né? O Hospital das Clínicas e outros hospitais aí, institutos que são sérios, que tem referência nos tratamentos, mas ele não tem. Ele poderia falar mal do governo. Poxa, o governo me destinasse uma verba, eu ia tratar, mas ele não recebia. Mas ele não falava mal do governo. Então ele não falou mal do governo, não falou mal do pastor, não falou mal do médico, não falou mal de ninguém, não falou mal do farmacêutico, ele continuava orando. Glória a Deus. E aí ele disse que ia, alguém estava aqui, vai ter uma oração na casa do irmão fulano. Meu fulano vai fazer um culto de ação de plano, ele ia. Vamos visitar fulano que está ali com problema, está indo embora, ele ia. Quando foi um dia, ele disse que foi numa vigília, estava cansado, sentindo mal, foi numa vigília. E o caroço estava lá, o médico já tinha aparecido no exame. Aí ele está lá nessa vigília, o povo super alegre, né? Uns cantando, outros tocando, e outros orando, e nego marchando, né? Vigília, você sabe, dá de tudo. Nego rola pelo chão, taca a malhota, golpe de Kung Fu, vai Satanás, dá de tudo. Vigília é coisa séria, irmão. Vigília é para crente. Vigília não é para gente incrédula, porque senão ele vai falar que nós estamos doidos. De que nós fizemos uma vigília que você vai ver.
Não vai ficar um demônio de pé. Doença vai sair tudo, em nome de Jesus. Eu já participei de umas vigílias que abençoaram. Aí ele foi nessa vigília. E o povo está lá, alegria, uns tocando, uns cantando, outros orando, outros repreendendo o mal e tal. Aí chegou alguém, chegou um irmãozinho perto dele, encostou ali, aquele crente também está buscando, falou assim: irmão, olha, Deus mandou te dizer, a última vez que ele vai curar essa doença, ela nunca mais vai voltar na tua cabeça. Glória a Deus. Aquilo entrou no coração dele igual uma flecha, irmão. E ele já saiu lá curado. Nunca mais. Aí passou uns 5 anos, 10 anos, ele contando o testemunho. Eu ouvi o testemunho dele no rádio. Ele disse: olha, eu fui curado, mas essa doença voltou 14 vezes, irmão. Tem noção do que é isso? 14 vezes. E nós vamos ficar nervosos, por quê? Porque alguém olhou, falou mal de nós? Não. Nós precisamos fazer a diferença. Esse centurião de Cafarnaum, ele foi, centurião, para quem não sabe, ele é comparado hoje a um comandante, por exemplo, um comandante de uma companhia de polícia, ou um delegado de uma delegacia também ali. Ele tinha um grupamento grande a comando dele. Geralmente era em torno de 100 pessoas, 100 soldados. Por isso que ele falou para Jesus. Ele chegou para Jesus e disse que o servo dele estava, o criado, que era o mesmo que servo, o funcionário, o empregado, o colaborador, estava doente em casa, né? Aí Jesus disse: eu vou lá curar, eu vou levar saúde para ele. Jesus falou, mas ele disse: não, tu não irás na minha casa, eu não sou digno que tu entre nela. Olha, o homem se humilhou, meus irmãos. O homem se humilhou. Aí Jesus, e ele ficou, aí ele ainda falou para Jesus, disse: olha, eu sou um homem sob ordens. Ele sendo uma autoridade, ele disse: eu sou um homem sob ordem. Quer dizer que ele recebia a ordem, dava a ordem também. Ele disse: eu tenho um grupo de soldados ao meu comando. Eu digo a um vai, ele vai, eu digo a outro vem, ele vem. Eu falo para o meu criado: faz isso, ele faz. O homem entendia as coisas. Glória a Deus. Aí quando ele falou isso, Jesus virou para a multidão e disse: olha, nem em Israel eu achei fé tamanha como a fé desse centurião. Glória a Deus. Aí virou para o centurião e disse: olha, pode ir para a tua casa, os teus criados já estão são. Ô irmãos, o que nós precisamos é a fé, irmãos. A nossa fé está muito debilitada, está fraca. Nós, eu e você, se nós não tomarmos cuidado, o dia que a gente, a noite que a gente não dorme direito, a gente amanhece perturbado, irmãos. Sim ou não, irmãos? Fica com raiva por algum motivo. E se tiver um galo cantando na nossa janela? Lá em casa ontem, um galo que tem lá, ele cismou, não quis dormir lá no galinheiro, correndo direto lá para a porta de casa. E ele foi, a mulher, ela correu, pegou ele de lá, levou para o galinheiro, ele saiu de lá de novo, veio para a porta de casa. Aí eu falei para ela: bem, esse galo vai barulhar aqui. Ela pegou, né? Ele não vai deixar nós dormir. Ela pegou o galo e levou para lá, como pessoa que nós ia lá de novo, perto da porta da sala. Aí eu pensei, falei: quer saber de uma coisa? Deixa o galo aí, deixa ele aí, pode deixar ele vai cantar, deixa daí, ele vai ficar bem aí. O galo me incomodou nenhuma vez. O galo me incomodou nenhuma vez. Mas, de uma hora para outra, eu já estava cismado com o galo, não estava? Então, Deus me fez entender que, ainda que eu não dormisse por causa do galo, que ele podia cantar de madrugada, dia à noite, 3 horas da manhã, não tinha hora. O galo não tem hora para cantar, qualquer hora ele canta. Mas aí eu deixei para lá, pois o galo não perturbou, não. E se ele cantou, eu não ouvi. Mas foi uma bênção. Então, nós precisamos ter mais paciência. E quando o milagre de Deus está para ser feito na nossa vida, é comum vir uma pressão sobre nós, uma dificuldade qualquer. Às vezes até os nossos viram a cara para nós, irmão. As pessoas começam a olhar para você com a cara ruim,
Às vezes os teus que você ama, eles se discriminam, mas a tua bênção está perto. Jesus tem preparado a bênção, a vitória grande, uma mudança, alguma coisa ele vai fazer. Um renovo, né? Uma porta aberta. Mas antes de vir o mel, na obra de Deus é diferente do mundo. O mundo sempre nos oferece o mel, o doce, o saboroso, para depois vir o amargo. Quando vem o amargo, machuca a gente. Na obra de Deus, a gente sempre recebe o amargo primeiro. Depois vem o doce. Jesus Cristo, vou fazer uma breve história sobre uma breve uma comparação, apenas um apontamento aqui do que Jesus passou para a gente entender. Jesus Cristo foi prometido para nós há mais de 6.000 anos. Lá no Éden, quando houve o pecado, Deus já prometeu Jesus para nós, para nos resgatar. Visto que agora o homem estava caído, estava desligado da presença de Deus. E agora o final do homem era morte espiritual e morte física. Aí Deus já preparou o plano. Ele disse: o homem vai continuar morrendo a morte física, mas eu vou livrar ele da morte espiritual. Aí entrou Jesus em ação. Glória a Deus. E Jesus, ele foi perseguido, irmãos, desde antes de nascer. Ele já era perseguido. Quando havia as profecias, tempos em tempos, alguém falava a profecia. Aí o pessoal ia ficar, aqueles renovados, aquelas majestades, aqueles empoderados, eles ficavam com raiva, porque eles achavam que Jesus ia tomar o trono deles, o governo da mão deles. Mas o reino de Jesus não era deste mundo. Então, 2 anos antes do nascimento de Jesus, houve, assim, que se tem documentado, houve um decreto para que se matasse todas as crianças. Quer dizer, quando houve o nascimento de Jesus, eles fizeram um decreto, o rei Herodes fez um decreto para que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo, que era para matar esse Messias prometido. Só que, quando o menino nasceu, o anjo disse para José: pega a sua mulher e pega a criança, pega o Messias, pega o recém-nascido e vai para o Egito. E eles, botou o menino no jumentinho, foi embora. Foi para o Egito, ficou lá 2 anos. Cerca de 2 anos, de 2 anos a 2 anos e meio. E voltou. Depois, quando voltou, já tinha passado o decreto, perdia a validade. Porque mesmo no tempo dos reis e monarcas, aqueles governadores do passado, as leis, os decretos tinham validade. Hoje um decreto, por exemplo, tem validade. Quando o presidente da República, por exemplo, põe um decreto lá, ele vale por 6 meses. Para ele virar lei, tem que passar pelo Congresso, passa pela Câmara dos Deputados, depois passa pelo Senado. Se for aprovado nas 2 casas, houve aquela discussão, aquele para lá e para cá, olha, mas isso não pode, mas isso está certo, vamos resolver. Passou por ali, aí vira lei. Senão, o decreto só vale 6 meses. Com 6 meses, não tem mais validade. Está entendendo? Então, é isso que acontece no atual, no nosso sistema governamental atual. No tempo também lá, o decreto de Herodes tinha 2 anos de validade. É por isso que quando completaram-se os 2 anos, eles voltaram de novo para Jerusalém, voltaram para a Judéia, né? para Nazaré, para o local onde Jesus nasceu. E aí quando Jesus cresceu, quando ele foi batizado, ele foi para Cafarnaum, ele foi morar em Cafarnaum, que é nessa mesma cidade aqui, Viu? Aí nessa ocasião, Jesus, quando ele foi para Cafarnaum, ele já era batizado com 30 anos, né? E ele também, já tinha profissão. Jesus era carpinteiro, ele era construtor de casas, sabe? Ou quem sabe, um fabricante de móveis
da época, né? Mas eles lidavam com casa, faziam telhado de casa, construíam casa. Havia muitas casas de madeira, ou às vezes eram feitas de barro, de tijolo cru e feito um telhado com madeira, com tudo arrumado. De palha, enfim, tinha um jeito lá de fazer, né? Então, meus irmãos, quando esse centurião conversou com Jesus, ele foi ali em busca de resposta, em busca de um socorro. E olha que não foi nem para ele, foi para um criado dele, para uma pessoa que trabalhava para ele, prestava serviço na sua casa, né? Para o seu povo ali. E aí Jesus então comentou a respeito da fé dele, porque nós precisamos aprimorar a nossa fé, viver a nossa fé. Todos nós temos, mas nós precisamos aplicar a nossa fé na direção certa, na hora certa, nas coisas certas, de forma inteligente. Porque se você souber uma coisa e não souber usar a inteligência, aquela coisa não dá certo. Por exemplo, se você dirige, você anda de moto, vamos dizer assim, que é um veículo mais bicicleta mesmo. Você anda de bicicleta, sabe conduzir a bicicleta, sabe frear, sabe manobrar, enfim. Mas se não usar a inteligência, não vai dar certo. Vai ter algum problema. Ou você vai ralar o joelho, ou vai dar de cara com a cerca, alguma coisa vai acontecer, né? Não vai dar preferência para alguém no trânsito, alguém te acerta. Então, tudo isso nós precisamos avaliar. E aí, quando nós entramos em uma ação, nós temos que orar crendo que já recebemos. O segredo está aí. Por isso que Jesus, em outra ocasião, ele disse: quando orares, orai como que já tivesse recebido. Então, aquilo que pediu será feito. Glória a Deus. Sem duvidar. Nós não podemos duvidar. Porque se você duvidar, aí vem uma barreira. Nós sabemos que o mundo, aí agora vem falar de novo, o sistema mundano, o sistema maligno tenta bloquear a nossa fé. Para quê? Para nos tirar da presença de Deus, para nos jogar contra o nosso próximo, para nos jogar contra o nosso familiar. Porque tem uma coisa que Satanás peleja para destruir desde a fundação dos tempos, há quase 7.000 anos, quando o Senhor colocou Adão e Eva lá no Éden. Ele tentou destruir, que foi a família. Ele luta para destruir a família. Por isso que o diabo, às vezes, ele tenta te atacar, você está orando, você está pelejando, quando pensa que não, ataca o seu filho. Quando pensa que não, o neto seu. É preciso você orar por eles, mas orar mesmo, não é brincadeira não. Orar incessantemente. E vigiar, e ter boas palavras para eles. Quando eles vierem, agora que você é crente, quando eles vierem falar alguma coisa para você, aí tem que ser uma coisa grosseira, ou uma coisa de tirar dúvida, agora você vai com a sabedoria na palavra, já não vai mais com aquele coração antigo não, porque senão você afasta ele de Deus mais ainda. Você vai agora na presença de Deus. Eu já fiz de tudo para fazer isso, para procurar um emprego, para fazer aquilo, outro. A pessoa falando. Aí você sabe o que você vai falar para ela? Você diz: você já fez tudo mesmo? Já pelejei, já falei com fulano, já fiz. E você orou? Provavelmente ele vai dizer que não. Aí é a hora que você mostra Deus para ele. Aponta Deus. Então vamos orar. Vamos orar agora. Põe a mão no coração. Vamos fazer uma oração. Você já ora ali. Acontece que você termina de orar ali, a porta se abre. Glória. Aí a pessoa olha, mas a fé do meu pai, olha a fé da minha avó, olha a fé do meu avô. Rapaz, já sei, o mapa da vida está com ele, está com ela. Eu vou observar o que eles têm para falar. E aí eles vão ter prazer de ouvir. Viu? Vocês mesmos aí estão esperando o bebê. Uma criança. Está aí, a criança já está mexendo, já está dando uma cotovelada já. Eu ganhei muita cotovelada dos meninos. Joelhada, cotovelada. Então, já vai pensando o que vocês vão falar para ele.
criança, né? É manter na posição, na presença de Deus. Aleluia. E aí é bênção pura, viu? É a criança que vai fazer a diferença. Glória a Deus. Porque, por exemplo, aquilo que vocês não tiveram, o seu filho vai ter. E vocês também agora vão ter acesso com Deus, já tem esse acesso. Glória a Deus. Né? A oração já faz a diferença. Glória a Deus. Já não tem mais prazer em andar na rua, né? Já não pensa mais coisas erradas, agora já pensa em quem? É no filho. Glória a Deus. Então já pensa agora, tudo agora pensa na criança. E aí nós também já temos responsabilidades também, né? Ajudar em oração, ajudar naquilo que for preciso. Também, se precisar de alguma coisa material, tem que falar com a gente. Vocês não vão falar com qualquer pessoa na rua, porque eles vão zombar de vocês. Tem que falar com a gente, né? Tem que falar, porque aí a gente vai poder ajudar, né? Como a gente, a igreja, é unida. A Bíblia diz aqui, ó, nos ensina para os crentes, ó, participar das necessidades deles, uns aos outros. Participar das vossas necessidades aos santos. Está falando dos crentes, é entre si, é conversar, sabe, tem as pessoas para poder ajudar, para poder arrecadar uma coisa para ajudar. Por exemplo, você já tem fraldas? Tem algumas, né? Então, é uma coisa que precisa bastante, a gente sabe disso, né? E aí tem que, Deus vai preparar muitas coisas, abrir portas, viu? Em nome de Jesus. Continue na presença de Deus. Deus é fiel. Olha,